Os fariseus eram um grupo religioso que se originou 2 séculos antes de Cristo. Eles eram líderes de um movimento para trazer o povo de volta a uma submissão estrita à palavra de Deus e eram considerados geralmente como os servos mais espirituais, devotos de Deus. A oposição vigorosa de Jesus contra eles deixava muitos perplexos. A maioria das pessoas daquele tempo pensava que se alguém fosse fiel ao Senhor, certamente seriam os fariseus. Dedicavam sua maior atenção às questões relativas à observância das leis de pureza ritual, inclusive fora do templo. As normas de pureza sacerdotal, estabelecidas para o culto, passaram a marcar para eles um ideal de vida em todas as ações da vida cotidiana, que ficava assim ritualizada e sacralizada. Junto à lei escrita, Tora ou Pentateuco, foram recopilando uma série de tradições e modos de cumprir as prescrições da lei, as quais se concedia cada vez um maior apreço até que chegaram a ser recebidas como Tora oral, atribuída também a Deus. Segundo suas convicções, essa Tora oral foi entregue junto com a Tora escrita a Moisés no Sinai e dessa forma, ambas tinham idêntica força vinculante. Para uma parte dos fariseus, a dimensão política desempenhava uma função decisiva em seu posicionamento vital e estava ligada ao empenho pela independência nacional, pois nenhum poder estranho poderia se impor sobre a soberania do Senhor em seu povo. Estes eram conhecidos pelo nome de zelotes, que possivelmente foi dado por eles próprios, aludindo ao seu zelo por Deus e pelo cumprimento da lei. Também pensavam que a salvação é concedida por Deus e estavam convencidos de que o Senhor contava com a colaboração humana para obter essa salvação. Essa colaboração se movia primeiro num âmbito puramente religioso, no zelo pelo cumprimento estrito da lei. Mais tarde, a partir da década dos 50, consideravam que também havia de se manifestar no âmbito militar, razão pela qual não se podia recusar o uso da violência quando esta fosse necessária para vencer, nem se devia ter medo a perder a vida em combate, pois era como um martírio para santificar o nome do Senhor. Jesus condenou os fariseus pelo interesse deles em impressionar os outros. Eles tinham aperfeiçoado diversas técnicas de chamar a atenção, como usar roupas especiais para fazê-los parecer mais religiosos, orar e jejuar de modos muito visíveis, e disputar pelas posições mais elevadas tanto na sinagoga como no mercado. Eles insistiam em que os outros lhes dessem títulos especiais de respeito, quando os saudassem, porque queriam ser notados e admirados. Os fariseus eram falsos, pretendendo ser algo que não eram. Eles limpavam minuciosamente o exterior, a parte que as pessoas podiam ver, mas negligenciavam a justiça interior. Eles invertiam o que era racional. Talvez não nos surpreenderíamos ao saber que os homens ainda agem como fariseus. Os homens não mudam muito. Deus não muda nunca. Ele se opõe aos modernos fariseus da mesma maneira que se opunha aos antigos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas!